Boa noite. A graça, a paz, a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não só esse dia, mas todo o ano de 2015. Amém? Está feliz com o ano de 2015? Tem expectativas para o ano de 2015? Tem ou não tem? Deixa eu só ver assim, numa boa. Quem está animado, dá só uma balançada. Está animado? Bom demais. Tem alguns, e eu conheço gente assim, que acha que a virada do ano, a mudança do ano, 2014 para 2015, ou qualquer outro ano que seja, não é nada mais do que um dia após o outro. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que nada muda e a vida segue. Você conhece alguém que pensa assim? Ao contrário destes, e como a maioria, eu sou um daqueles que aproveitam esses momentos como uma oportunidade para dar uma reabastecida, porque afinal de contas, no decorrer de um ano, a energia muitas vezes vai embora. E é incrível, porque parece que é um dia depois do outro, mas a palavra de Deus diz, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 14, que o nosso Deus, no quarto dia, Ele estabeleceu luminares no céu, para separar o dia da noite, e servir como um sinal, para marcar as estações, os dias e os anos. Eu gosto de marcar assim, sabe? E experimentar numa virada do ano uma oportunidade de reabastecer e renovar essa força. De reavaliar um pouco a minha agenda. Aonde que eu estou gastando energia, aonde que eu estou investindo e não estou tendo retorno. Aonde que, enfim, precisa acontecer uma correção ali, e eu dou uma reavaliada, e por fim dá uma readequada no estilo de vida. Virada do ano para alguns, é um tempo de estabelecer alvos, metas, propósitos, colocar uma direção que você quer seguir, e eu creio que essa virada do ano vem de Deus e é de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que quando você muda de ano, um ciclo se encerra e uma oportunidade nova, uma folha em branco, de uma certa forma está diante de nós. E para encorajar você nesse primeiro culto de sábado do ano de 2015, dia 3 de janeiro, eu quero dar uma palavra para te inspirar, para te encorajar nesse novo ano. E escolhendo uma das histórias da Bíblia, eu escolhi uma que está no Evangelho segundo Marcos, também João Marcos, para quem não sabe, Marcos é o mesmo que João Marcos. Ele escreveu esse evangelho e certamente foi o primeiro evangelho escrito. Esse Marcos, ele que teve com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, fez viagem missionária com Barnabé. Ele escreveu esse evangelho para nós de uma forma prática, conta muitos milagres, é o menor evangelho, 16 capítulos. Eu quero te encorajar, abrir o seu coração e a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler o verso 24 ao 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, 24 a 34. Vamos orar? Pedir o Senhor falar conosco? Faz a sua oração aí pessoal e diga: Senhor, fala comigo. Ao ler esse versículos, esse texto, Senhor, fala comigo, pede para Ele falar com você. Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor a
a revelação da tua palavra, Pai. Sei que esse texto tem tantos ensinamentos, tem tantas questões importantes, mas eu peço que o Senhor utilize para nos impulsionar nesse novo ano de 2015. Eu peço ao Senhor, Pai, que ninguém saia daqui sem ter a convicção de que ouviu de alguma forma a voz do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Para você entender aqui o contexto, Jesus, ele tinha acabado de voltar da região ali dos Gadarenos, ou dos Gesarenos. Ele tinha ido ali, ele curou, ou melhor, libertou um homem que estava endemoniado. E ele então sai daquela região e ele volta para uma outra região e ele encosta ali o seu barco. Na hora que ele sai, Jairo, um dos chefes da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus e suplica para Jesus: Jesus, cura minha filhinha que está enferma e está prestes a morrer. E o texto que nós vamos ler começa dizendo assim: Jesus foi com ele. Então, para você entender, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, um dos chefes das sinagogas. E acontece então, do verso 24 ao 34, uma história para mim maravilhosa e que eu quero que sirva de base para você e para mim tirar alguns princípios para essa noite. A história de uma mulher. Diz o texto então, vamos ler. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ou de um fluxo de sangue, um sangramento que não para. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus, percebendo que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Palavra de Deus maravilhosa. E sem dúvida, algumas coisas vão clarear aí na sua mente enquanto a gente tem um bate-papo, uma conversa. Pode ser assim? Então deixa eu nessa conversa te fazer uma pergunta para você. Como que está a sua vida hoje? Pensa aí um minutinho. Hoje, dia 3 de janeiro de 2015, 3 dias da virada do ano. Como é que está a sua vida hoje? Consegue pensar? Como é que você está entrando nesse novo ano? Qual que é o diagnóstico da sua vida? Para ficar mais fácil, vamos dar uma separada para você avaliar a sua vida. Pensa em termos espirituais. Como está a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus?
ele é inexistente, ele é existente, mas fraco demais, só tem relacionamento com Deus quando eu vou e participo de um culto, ou participo ali na reunião da célula. Como é que está o seu relacionamento com Deus? A sua vida espiritual, a sua intimidade com a palavra. Tenta dar uma avaliada então na sua espiritualidade aí, de uma nota de 0 para inexistente, 5 para medíocre e 10 para excelente. Consegue dar uma avaliada? Como é que está a sua vida pessoal, no geral, assim? O seu temperamento, como é o seu temperamento? Como você lida com as emoções? Você é uma pessoa equilibrada? Ou você é 4 estações num dia só? Sabe como é que é? Chove, faz sol, neva, está irritado, está feliz, está triste, está deprimido, vai conquistar o mundo. Como é que estão as suas emoções, o seu temperamento? Você consegue dar uma nota? Vai se avaliando. Como é que está a sua luta com as tentações? Você sabe que não é da vontade de Deus. Você sabe que o plano de Deus é outro. Você sabe que aquilo não agrada a Deus. Como você tem lidado com esse tipo de coisa? Pecado, a nossa atitude em desobediência a Deus. Dá uma nota. Já estou no 3º, hein? A sua luta com essas tentações, ou a sua santidade, como está? Como estão os seus relacionamentos? Dá uma avaliada. Seus relacionamentos. Show? Só gente boa? Qual que é o volume de relacionamentos que você tem? Nenhum. Está na solidão. Tem tantos, muitos. Nossa, sou cheio de amiga. Eu te pergunto, qual que é o nível desse relacionamento? A profundidade desse relacionamento? Porque tem gente que é amigo de um estádio de futebol. Não é? Tem gente que é assim, tem 5.000 amigos no Facebook. Mas qual que é o nível de profundidade que tem? Qual que é o tipo de pessoa que você relaciona? É gente boa, é gente de qualidade. Dá uma nota aí no seu relacionamento. Consegue dar uma nota no relacionamento? De 0 a 10? E aí, se você quiser, você pode incluir no seu relacionamento o namoro. Às vezes você vai dar lá nota 0, mas no ano de 2015 eu vou pôr um 10 nesse negócio, porque eu vou arrumar uma assim. Como é que está o seu noivado? Tem gente aqui que já é noivo. Como é que está? Qual é a nota do seu noivado? Se fosse uma nota de 0 a 10, e alguns já são casados, qual é a nota do seu casamento? Qual é a sua nota no seu relacionamento familiar? Como é que está o seu relacionamento familiar? Existe? Não existe? Existe, mas está fraco, a gente mal conversa. Não existe, mas é bom demais. Tem até que dar uma acalmada, porque nós estamos muito grudados. Como é que está? Sua família. Mais 2 coisas aqui, ó, que está na minha mente. A sua vida, alguns que ainda estão estudando, pensa aí nos seus estudos. E os que estão trabalhando, pensa na sua vida profissional, ou os que não estão trabalhando, mas estão na universidade, já estão mirando ali numa carreira, qual nota você daria? Qual nota? Às vezes olhar no boletim, né, quem está estudando, a nota já está lá, né? Qual nota você daria para a sua vida profissional? Tem gente que está trabalhando, mas está assim, trabalhando num lugar que não quer, ganhando o suficiente e... Como é que está?
E por fim, como está o seu envolvimento na obra de Deus? Como é que está o seu envolvimento naquilo que é o mais importante que você pode colocar a sua vida, a contribuição que você pode dar mais importante no reino de Deus? Como está? Agora pega aí geral, tudo. Pelo menos uma nota você vai conseguir guardar na sua cabeça, né? Geralzão assim, dá uma nota de 0 a 10 hoje, como está? Consegue? Dá uma nota? Também vou me dar uma aqui, hein? Dá uma aí para você. Conseguiu, sim ou não? Você pode fazer uma gentileza assim de estabelecer uma nota, só para a gente continuar a nossa conversa? Pode? Então pensa numa nota aí, para você. Então é a pergunta: qual é o diagnóstico da sua vida hoje? Agora, para a gente continuar a nossa conversa, eu quero reler 2 versículos. Eu vou reler 2 versículos aqui, para a gente ver um pouquinho do diagnóstico daquela mulher. Para a gente ver um pouquinho da nota daquela mulher. O texto de Marcos, então, no capítulo 5, no verso 25, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Quanto tempo? 12 anos. 12 anos não são 3 dias, o dia 1º da virada, o dia 2 de ontem e o 3º dia hoje, que talvez você teve uma discussão em casa e está pensando que o seu ano vai ser uma derrota. 2 anos não são 3 dias, que às vezes você pisou na bola ontem à noite e foi ver o que não devia, e você já está amarrando uma corda no pescoço e falando: eu vou pular, minha vida não tem solução. 12 anos, não são 12 meses, que você pode então fazer uma retrospectiva do ano de 2014 e falar assim: meu Deus, que ano terrível que eu tive, que dificuldade, olha só o meu namoro, olha só a minha vida espiritual, olha só a minha vida profissional, olha os meus estudos, a nota que eu tirei. 12 anos são 12 anos, alguns aqui têm 12 anos. Outros aqui sabem o que é 12 anos, porque já passaram aí, quanto tempo para terminar uma faculdade, e fala assim: meu Deus, não termina. Imagina se fosse 12 anos. São 12 anos de sofrimento. Sofrimento. E deixa eu pintar um pouco o quadro desse sofrimento, para você entender a nota dessa mulher. Olha o sofrimento que ela vivia. Ela tinha hemorragia. Sangramento que não para, entendeu? Desculpa, mas não há absorvente que aguente, não tem jeito, não para, é o tempo inteiro, não tem jeito de ir para o clube, gente, não tem, quer tomar sol, é difícil. Agora, esse sangramento que ela tinha, fazia dela, de acordo com a lei, de acordo com Levítico, de acordo com os rabinos lá daquela época, fazia dela uma mulher cerimonialmente impura. Ela era considerada imunda. Sabe o que significa isso? Onde ela tocava, ficava imundo. Onde ela pisava, ficava imundo. Onde ela sentava, ficava imundo. Ela não podia tocar em ninguém e nem ser tocada por ninguém. E por isso ela ficava excluída da sociedade. Ela ficava de fora da margem da cidade. Nem na cidade ela não podia ficar. Imagina a situação dessa mulher. Considerada como imunda. Excluída. Imagina a nota dela nos relacionamentos. Ela não podia namorar. Como é que ia tocar? E o casamento? E o filho, que às vezes ela era doida para ter e sonhava, se tivesse, como que relacionava com o filho? Não podia.
Ela até queria ir num culto, sabe? Numa célula. Não podia. Ela era cerimonialmente impura, ela ficava excluída da sociedade. E mais, olha o que diz o versículo seguinte. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Ela padecera muito. Sobre o cuidado de vários médicos. Para ir num médico naquela época, também independente, tinha que ter grana. E a grana, se ela tivesse alguma, o texto diz que ela gastou tudo que tinha. Ou seja, se fosse avaliar a vida dela profissional, ou avaliar a vida dela financeira, material, estava lá embaixo. Ela gastou tudo o que tinha, estava na pobreza. E em vez de melhorar, o que acontecia? Ela piorava. Imagina perder sangue 12 anos. Sangue fala de vida. Perdendo vida 12 anos, ela estava morrendo mesmo. Estava morrendo. Imagina a aparência dela, hein? Anêmica. Sem forças. Consegue imaginar a situação de uma mulher dessa? Envergonhada, querendo ficar escondida, não aparecer para ninguém, ela não podia chegar perto de ninguém, inclusive, se ela arriscasse, ela podia sofrer uma pena, ser apedrejada. Que nota você daria para essa mulher? Para a vida que ela estava vivendo? Às vezes você pergunta, Léo, o que essa situação tem a ver comigo? Tudo que foi escrito na palavra de Deus tem um propósito. E diante dos tantos propósitos que esse texto tem, um deles é muito claro, deixar um exemplo para nós. É muito claro dizer para você que há esperança independente da situação que você está vivendo. Dizer para você que não importa o tempo do seu sofrimento e não importa a gravidade do seu sofrimento, onde existe uma crise, coexiste a possibilidade do milagre. E o nosso Deus é aquele que é poderoso para pegar uma situação impossível e resolvê-la num piscar de olhos. É com essa mulher que nós temos que aprender agora. Vamos olhar para a vida dela. Por quê? Porque essa mulher, não sei qual nota você daria para ela. Talvez alguns já desenharam zero ali, zero para ela, talvez 2. Eu não sei. Mas se essa mulher, o final da história dela é tão lindo que para mim a nota dela vai lá no topo. Ela é um exemplo para você, dizendo para você que a sua nota, você pode aprender com ele, tomar e dar alguns passos, como os passos que ela deu, e superar essa média. Tomar uma posição diferente e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Quais passos que essa mulher deu? Com essa história, com esse histórico, com essa avaliação, e eu quero pegar alguns princípios para nós aplicarmos no nosso ano. Eu já li esse texto e só pensando, eu vou aplicar isso na minha vida. Eu vou tomar essa posição no ano de 2015. Eu começo por aqui. Eu quero deixar essa palavra para você em primeiro lugar. O que essa mulher fez em primeiro lugar, diferente de todos, ela não esperou que o milagre batesse na porta dela. Ela deu alguns passos. E a primeira atitude dela, primeiro passo, ela não se acomodou. Diante das circunstâncias, diante da situação,
diante do cenário, diante da nota que ela tinha, ela não se acomodou. Infelizmente, hoje nós temos o que talvez eu diria um dos males no nosso meio. É a facilidade com que a gente tem, que o ser humano tem, de se acomodar. Você liga o jornal lá na sua casa, como é que é a sua reação? Tem gente que acha a coisa mais normal do mundo. Uma das coisas difíceis que tem para mim é assistir um jornal. Não consigo, eu não sei se eu oro, eu não sei se eu choro, eu não consigo me conformar. Mas é incrível como nós nos conformamos com a violência. Alguém diz, eu fui roubado ali, colocaram arma na minha cabeça. E a gente diz, acontece mesmo. Belo Horizonte, a gente mora aqui. Tem gente que acomoda com dor. Você já viu gente que acomoda com dor? Cara, mais estranho. Sente dor de cabeça, se não faz nada, eu estou com uma dor. Não, minha cabeça está doendo. Uma das coisas que eu faço, a Lorena está ali, pregar com a mulher te ouvindo, não é fácil não, irmão. Mas a Lorena queixou de dor, eu queixei de dor, a primeira coisa que a gente faz é orar. Se for necessário, nós vamos procurar um médico, é claro, Deus também levantou médicos, como instrumentos da graça dele à nossa vida, é óbvio, vou no médico se é preciso, mas não vou me conformar com uma dor. Tem gente que tem conformado com notas ruins no estudo, acha normal, acomoda. Tem gente que acomoda com um emprego ruim. Tem gente que acomoda com amizade ruim. Tem gente que acomoda com namoro ruim. Namoro só briga. Ciúmes, crises de ciúme. Onde você vai? Já chegou? Quem está aí com você? Quantas pessoas são? Você está sentado? O que você vai fazer agora? A pessoa acomoda, não, ele é assim, não, ela é assim. Cobrança, desconfiança. A pessoa ainda grita um com o outro, desliga o telefone na cara. Não, meu namoro é assim. Recuse-se, se recuse a acomodar com qualquer situação que não seja a zoe de Deus para a sua vida. Jesus veio para nos dar zoe, vida plena. O que for fora disso, recusa acomodar com isso. Gente acomodada, e aí eu quero dar algumas dicas para você, posso? Não se acomode com uma espiritualidade medíocre. Não se acomoda, não. Tem gente que acomoda. Nunca leu o Novo Testamento. Irmão, o Novo Testamento, ele tem, se você lê o Novo Testamento, 3 capítulos por dia, em 9 meses, não, 1 capítulo por dia. Em 9 meses você lê o Novo Testamento em todo. 3 capítulos por dia, em 3 meses você lê. Tem gente que nunca leu o Novo Testamento. Nunca leu a palavra de Deus e se acomoda em receber a voz de Deus por terceiros. Não, eu vou lá no culto para ouvir a palavra de Deus. Deve vir mesmo, tem gente que se acomoda e nem vem no culto. E não participa dessa alegria que é estar junto com os irmãos. A Bíblia diz, errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você não ler a palavra, você está escolhendo permanecer no erro. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não vamos acomodar com uma vida espiritual medíocre.
Tem gente que o melhor tempo que tem com Deus é quando está assim, ó, no meio de todo mundo, no público, no grande ajuntamento, numa reunião de célula, ou num acampamento. Ainda não descobriu as riquezas da vida cristã, de um Cristo. Essa é a minha dica simples. Não se acomode com uma vida espiritual medíocre. Em Apocalipse o Senhor diz para nós, não seja morno não. E também não seja frio não. Fica com Romanos 12:11 que diz assim, sejam fervorosos no Espírito. Não se acomoda não. Não se acomoda com um relacionamento superficial, eu não tenho profundidade com ninguém, é tudo à distância, é só no Facebook, no WhatsApp, Instagram e pronto. Não se acomoda não. Está sozinho, não tem amizades, não tem pessoas perto de você, não se acomoda não. Vai virar mais um ano, vai passar mais um ano e você não vai terminá-lo com amizades verdadeiras ao seu lado? Está com um problema na família? Está com dificuldade na sua família? Está brigando? Está difícil demais? Meu pai, a minha mãe. Não se acomoda não, irmão. Não se acomoda com os relacionamentos dentro da sua casa, que são para ser os melhores, os mais ricos de amor. Diferente daquilo que Deus tem para você, não se acomoda. Não se acomoda com o pecado toda hora batendo na sua porta e você cedendo. Não se acomoda não. Não se acomoda em, já é normal, não, eu caio nesses pecados mesmo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Não acomoda, caí, não tem mais jeito, não, eu não dou conta, eu minto mesmo, não dou conta, de vez em quando, assim, sabe, eu vejo uma pornografia mesmo, não tem jeito, eu não aguento, você me conta, mas de vez em quando sai aquela fofoca, não tem jeito, assim, sabe, não se acomoda. Não se acomoda com o seu temperamento, que ira, que perde o controle. Não, eu sou assim. Não, sempre fui assim. Eu creio que esse ano de 2015, para muitos, em nome de Jesus, vai ser um ano de riscar a palavra, sempre foi assim. Não tem jeito, risca essa palavra nesse ano. Se você quer aprender com essa mulher, a primeira coisa é não se acomodar com nenhuma situação. Insatisfação vai ser a chave para abrir a porta da transformação e da mudança na sua vida. Não se acomoda, irmão. Não se acomoda em não servir, em não se envolver com as coisas de Deus. Você já ouviu aquela frase, quem não serve, não serve? Quem não serve, não serve. Não, sabe, é muito difícil, exige tempo, é complicado, sabe, precisa estudar muito a Bíblia para liderar uma célula, é complicado, sabe, liderar pessoas. Não se acomoda e ficar de fora
daquilo que o Senhor te convoca para fazer, daquilo que Ele te chama para fazer, daquilo que glorifica o nome dEle, daquilo que é uma ordem dEle, daquilo que é uma necessidade de toda a terra, de toda a humanidade. Primeira coisa que essa mulher fez foi não se acomodar. E a minha oração, nessa noite, na sua vida, pela sua vida, é que um profundo sentimento de insatisfação, um profundo sentimento de insatisfação tome conta de algumas áreas do seu presente, para transformar o seu futuro. Segunda coisa, olha o que diz no verso 27. Diz assim: ela ouviu falar de Jesus. Em outras versões diz, ouvindo falar de Jesus. Ela não se acomodou, aquela mulher. E uma das coisas que mostra que aquela mulher não se acomodou, é que ela gastou tudo que ela tinha. Tudo. E o fato dela gastar e procurar os médicos é porque ela era uma incansável em resolver aquela situação. Ela tinha tudo para se acomodar, já tinha gastado tudo. Já estava ali cada vez a situação piorando, ela podia comprar um absorvente especial e tocar a vida dela. Mas era ela aquela que dizia, eu não vou me acomodar, eu não vou. E ouvindo falar de Jesus, imagina aquela mulher então naquela situação, começa a ouvir falar de Jesus. Ela começa a ouvir falar de um médico que não cobra para consulta. Ela começa a ouvir falar de um médico que a sua alegria atendeu o necessitado. Ela começa a ouvir falar de um médico que tinha na agenda como prioridade curar o mundo doente. Ela começa a ouvir falar de um médico. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, conhecido como médico dos médicos. Ela vai escutando os casos desse médico. Ele curou um ali. Ele curou, imagina ela ouvindo falar que ele curou um leproso. Aquele que também era considerado o mundo. Aquele que também estava excluído da sociedade. Ela começa a pensar, se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curado. Irmão, quanto que é importante você ouvir de Jesus. O quanto é importante, por quê? Porque Romanos capítulo 10, verso 17 diz que o ouvir a palavra vai gerando fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela ouvindo falar de Jesus, uma fé foi tomando conta do coração dela. Como é importante você se colocar em exposição da palavra, participar sim dos cultos, das reuniões de célula, e ouvindo a palavra de Deus, para a fé ser gerada no seu coração, assim como eu imagino, ela escutando a cura de um leproso, você vai vendo o que Deus fez na vida de um, a transformação que Deus fez na vida do outro. Mas Deus pegou aquela pessoa ali, olha o relacionamento dela, como é que era com os pais, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa, esse Deus pode fazer isso na minha vida também. Vai gerando fé no seu coração. Ela não se acomodou, e ela ouviu falar de Jesus. Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher que acreditava, ela sabia, ela colocava a fé dela naquele que poderia solucionar os problemas. Nesse ano de 2015, onde você tem colocado sua fé? Você tem colocado a sua fé nas pessoas? Você tem colocado a sua fé nas circunstâncias? Você tem colocado a fé no dinheiro? Você tem colocado a fé num outro? Não, eu assim até quero, crescer esse ano na minha vida espiritual, mas o meu líder de célula tem que me ajudar. Não, eu até quero, mas o meu supervisor,
O meu pastor, está entendendo a mentalidade? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem depositado a sua fé? Aquela mulher, ela colocou a fé dela em Jesus. Ele pode, Ele tem poder, Ele tem a capacidade. Se você quer ver uma transformação no seu ano de 2015, se você quer ver alguma área da sua vida alcançar uma graça especial, sem dúvida nenhuma, sua fé tem que ser colocada naquele que pode fazer. Deposita a sua fé em Jesus, a âncora da sua esperança, o autor e consumador da sua fé, aquele que pode fazer todas as coisas. Foi isso que ela fez. Ela colocou a fé dela em Jesus. Os benefícios do reino alcançam aqueles que olham para Jesus como a solução e aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. Em terceiro lugar, a partir do verso 27, vamos ler? Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela não podia tocar ninguém, ela não podia andar no meio da multidão, ela tinha pena de ser apedrejada, ela também tornava impura a pessoa que ela tocava, mas ela, diferente de qualquer pessoa, ela não ficou parada, ela tomou uma atitude, esse não vai ser o meu fim. Se Jesus está passando ali, ele enfrentou os medos, enfrentou os obstáculos, correu até Jesus e tocou Jesus. Ela tomou uma atitude. Eu pergunto para você, que atitude você tem que tomar nesse ano? Que atitude? Porque às vezes a gente tem a insatisfação, nós ficamos ali inconformados com a situação, não acomodados com aquela situação, crê que Jesus pode mudar, mas não faz nada, não dá um passo, não toma uma atitude. Alguns aqui têm que tomar uma atitude simples na sua vida espiritual. Separar o seu horário para estar com Deus, dedicar um tempo significativo a Deus. Eu digo, mais importante do tempo que você gasta é não passar um segundo sequer do seu tempo sem Ele. Tem que tomar uma atitude, como o Breno deu um exemplo aqui que ele fez, um voto que ele fez, uma atitude que ele tomou. Eu não tomo café, eu não saio de casa, eu não vou comer nada sem antes ter o meu tempo com Deus. Qual atitude você vai tomar na sua vida espiritual? Qual atitude? Ele mesmo deu um exemplo aqui também. Às vezes você vai fazer um voto, um compromisso com o Senhor, que você vai ler a Bíblia esse ano. E você pode fazer um compromisso e tomar uma atitude. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Agora nós estamos diante de uma série, Invista. No ano de 2015, invista, e você pode fazer um compromisso hoje relacionado à sua vida espiritual. Eu virei em todos, eu vou participar de todos, eu vou dar um passo na minha vida espiritual, porque não adianta você saber e você não dar um passo. Não adianta você decorar uma ordem, saber ela até em grego e não cumprir ela. Não adianta. Então, é o que eu digo para vocês.
É o que eu digo para mim, é uma atitude. Eu não vou me conformar com uma vida espiritual medíocre. Eu vou crer que Deus pode fazer de mim um homem mais espiritual. E eu vou tomar uma atitude nessa direção, uma atitude prática. Eu mesmo, antes do dia 2, no dia 2, foi dia 2, não foi dia 1º, eu não saí de casa sem antes fazer todos os meus compromissos da minha vida espiritual. E não foi só da minha vida espiritual. Também todas as decisões que eu tinha que tomar relacionadas ao meu relacionamento. Uma das decisões que eu tomei. Eu não moro com meus pais, sou casado. Eles também moram em outra cidade. Eu não tenho um relacionamento tão constante com os meus irmãos. E uma das decisões que eu tomei relacionada ao meu relacionamento, e eu disse, eu não vou passar mais de 15 dias sem ligar para cada um da minha família e conversar com eles. É uma decisão em prol do meu relacionamento. Alguns aqui têm que tomar uma decisão simples, uma atitude simples. Não vou me conformar com o meu relacionamento familiar como está, vou crer que Deus pode fazer uma grande transformação na minha família e vou começar tomando uma atitude de pedir perdão para aqueles que eu ofendi. Restaurar o meu relacionamento. Eu vou tomar uma atitude, quando meu pai ou minha mãe me pedir uma coisa, eu vou atender de primeira. Atitudes que têm que ser tomadas. Quais atitudes devem ser tomadas no seu namoro? Tem gente que tem que pedir gente para namorar. Ué. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O cara enrola a menina enrola o cara, e ninguém se compromete com ninguém, está defraudando o outro. Está gerando uma expectativa que você não cumpre, é pecado. Então, às vezes, você tem que pedir para namorar logo. Tem outros que precisam tomar uma atitude de terminar o namoro. Porque é um namoro que não honra a Deus, é um namoro que afasta de Deus, é um namoro que segue um caminho diferente do que Deus tem para nós. Tem gente que tem que pedir outra em casamento. Já está namorando há 8 anos, já tem independência financeira, já tem independência emocional dos pais. Atitude. Não é só ficar inconformado. Tem outros que têm que tomar uma decisão. 2015, eu dei tanta bobeira nos tempos aí para trás, que eu não vou relacionar com ninguém, eu vou me guardar, eu vou me restaurar, eu vou me santificar. Qual atitude você tem que tomar nos seus relacionamentos? Qual atitude você tem que tomar na sua família? Porque não adianta você pensar e não agir. Qual atitude você tem que tomar na sua vida profissional? Quem está estudando, que atitude que tem que tomar? Eu tomei já uma atitude. Se eu estudo, se eu trabalho, eu vou fazer o meu melhor. O melhor, eu batalho. Terminei o curso de teologia agora, final do ano passado. Fiz uma faculdade, formei. Minha batalha era para tirar 100. Quero tirar 100. Eu quero tirar 100, eu quero fechar, eu quero tirar total. Por quê? Porque o Senhor nos chama para uma vida não é medíocre, na média, é acima da média. Como é que é a atitude no seu trabalho? Qual atitude você vai tomar no seu trabalho, na sua vida profissional? Qual atitude você vai tomar na sua vida ministerial? No seu envolvimento com a obra de Deus? Qual atitude você vai tomar? Eu não vou me delongar aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. A banda pode subir, nós vamos tocar uma música para encerrar. Mas eu gostaria que você tirasse os princípios desse texto de Marcos.
capítulo 5, a história dessa mulher, uma mulher que tem muito para ensinar para nós. Ela tinha tudo para se acomodar, ela não se acomodou. Você tem tudo para acomodar? Tem 3 tipos de comodismo. Tem gente que acomoda com a situação que não vê mudança há muito tempo. Tem gente que acomoda com uma situação mediana, é acomodado do tipo assim, o que tiver de ser tá bom. E tem outros que se acomodam com o bom. E o bom impede você de alcançar o ótimo, de alcançar o excelente, de alcançar o melhor. Não se acomode em nenhuma dessas situações. A situação está difícil, não se acomode. A situação está boa, já alcançou alguma coisa? Não se acomode. Tenha fé. Creia. Olha o que Deus fez já com tantas pessoas. Olha o que Ele está fazendo com pessoas da sua célula, com pessoas à sua volta. Creia. E a fé vai fazer você pensar, como aquela mulher que tinha escutado, ela cria, e ela pensava, se eu tão somente tocar. Começa a pensar, começa a imaginar o seu futuro, como vai ser na sua área espiritual esse ano de 2015. Você consegue pensar? Eu vou chegar no meu ambiente de trabalho, o povo vai perceber que tem alguma coisa diferente. Mas eu vou orar, e eu creio, o Senhor vai me usar com poder, com graça, por obra dEle, mas Ele vai usar. Começa a pensar na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, tenha fé, creia, e tome uma atitude. Tome uma atitude, em cada uma dessas áreas. Toma atitude. A atitude, ela é o que faz a diferença entre uma promoção e uma demissão. A atitude, ela é o que faz a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Para alguns, a atitude, ela vira uma oportunidade num tempo de dificuldade. Toma uma atitude esse ano de 2015. Esse ano seja um ano de você tomar uma atitude, você investir em cada uma dessas áreas da sua vida. E eu desafio a você que ainda não fez uma lista, separando cada uma dessas áreas, e você fazer ali a sua lista das atitudes que você vai tomar, dos passos que você vai dar, na sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, na sua vida com você mesmo, emocional, os temperamentos que você quer ver Deus operando, trabalhando, transformando. As atitudes que você vai tomar para se manter puro, santo. Alguns vão tomar uma atitude, sair de um grupo do WhatsApp. Outros vão tomar uma atitude, cortar a internet. Nos relacionamentos, atitude, qual atitude você vai tomar nos seus relacionamentos? A gente vai tomar atitude, esse ano eu vou terminar o ano com mais 5 amigos. Outros vão tomar uma atitude diferente, esse ano eu vou aumentar o meu nível de profundidade com os meus amigos. Outros vão tomar uma outra atitude nos relacionamentos, esse ano eu vou mudar um pouco o foco das minhas amizades, eu vou andar com um sábio para ser mais sábio. Eu vou fugir das más companhias porque elas corrompem os bons costumes. Toma atitude. Nós vamos terminar o culto agora, 9h18. Vai ser uma oportunidade agora, por 2 minutos, enquanto essa música toca, e você não sair daqui ainda não, fazer a sua oração. O seu ano de 2015 está chegando. Está aí, hoje é dia 3, e o que eu desejo para você é um inconformismo com qualquer coisa diferente da vontade de Deus,
é uma insatisfação com aquilo que não vem de Deus, é uma insatisfação com a sua zona de conforto. Eu desejo para você fé, e a fé vem pelo ouvir, que você cada vez mais tenha experiência com o Senhor, se encha de fé e possa enxergar pela fé a sua vida em 2015 tomando proporções maravilhosas. E que você também não fique parado, mas que você possa sair do seu lugar, sair da sua zona de conforto e tocar a Jesus. Tocar a Jesus. Tomar a sua atitude em direção àquilo que você tanto busca. A música vai tocar aqui, você tem o seu tempo de oração. Logo eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você pode ficar à vontade no seu lugar, se você quiser ajoelhar, se você quiser, enfim, tem o seu tempo com Deus, mas deixa esse inconformismo tomar conta do seu coração. Deixa o Espírito Santo te encher de fé pelo que Ele quer fazer no ano de 2015 na sua vida, e